Tal foi a confusão que irrompeu das entranhas de processo psicológico e religioso da humanidade terrena, que provocou reação generalizada de oposição sistemática, como se os homens se defendessem de uma erupção vulcânica ameaçadora, capaz de soterrar coletividades. Então os seres humanos retiraram-se dos vales, antes acolhedores, dos ensinamentos cristãos, para os terrenos do paganismo materialista, preferindo essa condição de deserdados da espiritualidade e sufocação dos gases pestilentos do desamor propagado em nome da ira de Deus. Qual uma comoção geológica, a pretensa filosofia cristã espalhada aos mais remotos locais da Terra transformou-se numa ameaça à sobrevivência espiritual do homem esclarecido, vendo-se ele na contingência de repeli-la, afastando-se para terreno mais firme, o materialismo, cujos perigos são palpáveis e, por isso, menos angustiantes. O homem de hoje sabe que morrerá, mas pretende utilizar-se bem da vida, aproveitando-a com todas as vantagens que pode oferecer. Na incerteza quanto às realidades espirituais, constatou que há mais perigo em entregar-se às mãos hábeis de pretensos condutores do que em desbravar, por si mesmo, o desafio intrincado de seu existir. Optando pelo hoje e o agora, limita sua ansiedade, voluntariamente, defendendo-se de pensar no que não consegue compreender. Pergunta: não haverá forma mais saudável de reagir às avalanches de incompreensões derramadas através dos séculos pelos condutores espirituais da massa humana? Ramatiz: essas reações precisarão surgir de uma fermentação psíquica, só realizável com o tempo. Pergunta: parece-nos, de certo modo, existir um pouco de abandono no fato de deixar-se a humanidade entregue a si mesma. Porque foi permitida a deturpação de princípios espirituais tão preciosos à evolução humana. Ramatiz: porque a capacidade de seleção é o primeiro teste para a evolução. Pergunta: parece-nos uma incongruência o fato de ser exigida essa capacidade de quem ainda não evoluiu? Ramatiz: não se exige. Espera-se. Pergunta: e, enquanto isso, a pessoa sofre? Ramatiz: que sabeis do sofrimento? Que conceito fazeis sobre ele? Que representa afinal? Pergunta: parece-nos uma condição penosa e desagradável, que gostaríamos sinceramente de evitar. Não sabemos como, mas nosso desejo seria eliminá-lo do processo de evolução. Que dizeis? Ramatiz: o sofrimento não existe, senão como processo. Ele não representa um fato concreto nem necessário, não tem existência própria. É mecanismo comparável ao sintoma que alerta para o mal real existente. Que sucederia se a dor e a febre não acometessem o doente para despertá-lo para a luta contra o mal que o consome? Quanto mais forte o organismo, mais intensa a reação ao desequilíbrio. O sofrimento só atinge as almas sensibilizadas. As empotadas acomodam-se e permanecem onde as sensíveis se entediam, reagem e evoluem. O sofrimento só constrange e traumatiza na medida da debilidade orgânica do espírito que adoece. O que reage positivamente sente a utilidade do alerta produzido pela dor e se cura, agradecendo a Deus suas leis magnânimas, que permitem seja expressa a desarmonia para poder ser identificada e superada. Pergunta: existindo essa debilidade orgânica, como vencer o desequilíbrio? Nessa comparação poderemos admitir que a doença do espírito seja incurável. Ramatiz: no plano das formas densas, o cuidado na realização de uma tarefa é proporcional ao valor por ela representado. Se uma obra mobiliza recursos imensos, podeis avaliar, geralmente, que seus realizadores se propõem dali retirar imenso cabedal de recursos, compatíveis com o esforço despendido para levar a efeito o empreendimento. Observando o vosso próprio ser, mesmo que desvinculado da extraordinária obra da criação que vos envolve, podereis constatar que uma primorosa organização, de amplitude ainda indefinível para vós, se desdobra sob vossos olhos, exigindo séculos e milênios para ser aplicado em suas grandiosas dimensões.
Julgarias possível que se construísse uma tal organização complexa e viva sem antes serem providenciados os recursos necessários à sua sobrevivência? Poderíeis conceber que os responsáveis por tão extraordinária produção de vida teriam olvidado a providência básica da fonte de suprimento, o que permitiria fracassar um investimento grandioso como o do ser humano, representado pelo espírito encarnado? Uma usina em construção, observada por alguém que ignorasse sua finalidade, só poderia conduzir à conclusão de que algo extremamente precioso, desejável e produtivo estaria sendo esperado de um complexo tão grande de trabalho e planejamento. Por haver sido previamente desviado o leito do rio, não se justifica a incredulidade em relação aos resultados do empreendimento. Pergunta: que desejais expressar com essa última afirmação? Ramatiz: o homem, através dos séculos, vem sendo orientado para o fato de que ele representa uma fonte infinita de recursos. Desse modo, têm sido desenvolvidas técnicas de uma complexidade crescente para expressar sua capacidade de produção. Empenhado em aprimorar suas capacidades, obteve um panorama especializado de tal forma que, geralmente, se perde na complexidade de suas expressões tecnológicas. Isso se aplica, não só ao campo de suas atividades materiais, onde o cidadão hoje é um ser que vaga nas grandes cidades tão só como se percorresse uma floresta inóspita, como, principalmente, em sua esfera psicológica ou espiritual. Conhece mecanismos psíquicos, relações humanas, dinâmica de grupo, doenças psicossomáticas, problemas de liderança política, religiosa, empresarial, complexos intercâmbios interdisciplinares nas ciências, domina a força da gravidade e os campos magnéticos cósmicos e desintegra as energias dos átomos na matéria. Revolve em todos os campos os segredos da natureza, penetrando em todos os caminhos ocultos das leis da criação, movimentando céus e terra para adquirir um domínio da técnica de viver. Colocado na posição de impulsionar poderosamente o panorama da vida, parece, no entanto, que se encontra impedido de fazer o leito do rio retornar à posição primitiva, de fazê-lo correr novamente sobre seu antigo curso após a obra ciclópica da construção da usina propulsora. Absorveu-se de tal forma no encantamento dos mecanismos criados que dá a impressão de um desmemoriado que, após iniciar uma obra de tal porte, prefere permanecer na contemplação do mecanismo inventado, aperfeiçoando-o indefinidamente, sem nunca lhe permitir o funcionamento definitivo. Pergunta: poderíeis fornecer maiores informações? Ramatiz: num vale povoado descia um rio caudaloso que, a princípio, era suficiente para prover as necessidades da população. E todos viviam despreocupados, abençoando a água generosa que lhes enriquecia a existência e venerando as forças da criação que lhes proporcionavam tal bênção. Atraídos pela riqueza do vale, muitos novos habitantes surgiram e a população se adensou de tal forma que foi necessário, também pelo crescimento natural do grau cultural, aprender a utilizar de forma disciplinada e mais proveitosa os recursos existentes. Os mais cultos e habilidosos, então, propuseram a necessidade de desviar o curso do rio para a construção de uma usina. E toda a população, compreendendo que haveria grandes benefícios, habituou-se a procurar água num curso desviado, nos arrabaldes afastados do local da cidade. Uma grande veneração surgiu pelo empreendimento extraordinário, que propiciaria a multiplicação de recursos para uma existência bem provida. Porém, o orgulho e a vaidade dos construtores da obra tornaram-nos indiferentes em relação à concretização final do empreendimento, pelo amor hipertrofiado à atividade especializada que os colocava na posição ímpar de prepostos de um saber inacessível aos seus contemporâneos. E encastelaram-se na obra, entronizando a maquinaria como um altar e passando a constituir uma casta superior, para a qual era gesto indigno depender de uma forma da natureza para movimentar sua obra. E,
embora vivendo da água proveniente do rio desviado e carregada por seus irmãos, não permitiam que ele voltasse a correr em seu leito, pois sentiriam rebaixado seu prestígio a partir do momento em que, pelo natural impulso, só possível aquela força da criação, novamente se evidenciasse o prestígio de elementos que lhes escapavam ao controle absoluto. A posição momentânea de poder irrestrito precisaria ser prorrogada para satisfazer-lhes a euforia inusitada de possuir nas mãos os destinos de seus irmãos. Simbolizando nas águas as bênçãos espirituais, podereis restabelecer o quadro atual da humanidade, envolvida pelos sistemas criados pelos homens, que receiam ser testados pela volta ao curso normal das ideias espirituais, antes desviadas pelas razões naturais das necessidades de crescimento e aprimoramento dos recursos naturais. Hoje, os que creem que a usina precisaria ser posta em movimento são inimigos da paz e da tranquilidade em que os cientistas precisam trabalhar nas suas turbinas em mecanismos cada vez mais complexos. Além disso, os menos esclarecidos pelos conceitos científicos da época creem mais no poder da água do que na força das máquinas, ou seja, nos construtos engenhosamente arquitetados pelas mentes de Skoll que, no entanto, não ousam testar tais preconceitos camuflados de ciência com o impacto das experiências redentoras de deixar a água passar pelas turbinas. Porque o receio de oficializar a pesquisa psíquica em contraposição à pesquisa materialista. Faltarão recursos ou coragem para fazê-lo? Pergunta: qual a situação dos que creem no poder da água dentro dessas circunstâncias? Ramatiz: são, acima de tudo, os que velam pela preservação do conjunto, enquanto os especialistas encontram-se no seu transe lunático e megalomaníaco de pretensos cientistas, incapazes de sentir a dualidade harmoniosa de extraordinário valor que representa o entrosamento entre o homem e Deus. Pergunta: em que sentido serão eles responsáveis pela preservação? Ramatiz: por não permitirem que sejam cortadas as raízes que ligam conscientemente o homem à sua origem. Pergunta: porém, mesmo assim, os negadores da espiritualidade não sobrevivem. Ramatiz: sobreviver não é viver. Na primeira há uma condição anestesiada espiritualmente. Viver significa movimentar a totalidade dos recursos disponíveis. Pergunta: e os que creem na água, estarão capazes de fazê-lo? Ramatiz: em tudo que tocarem, mesmo no mais rudimentar dos instrumentos de ação, deixarão a marca de seu crescimento interior. Uma impregnação luminosa de paz espiritual caracteriza as atividades humanas quando o ser é descedentado de sua necessidade de crescimento espiritual por ser humilde suficientemente para deslocar-se até a fonte, mesmo quando ela foi desviada para os arrabaldes dos aglomerados humanos. Observai o olhar ansioso e a alma ressequida do que só crê nos próprios construtos e notareis a diferença entre o homem integral e sua oponente, que é a alma carente e desprovida de base para viver, embora encastelada nos mais complexos e artificiais sistemas pretensamente científicos. Por ir sempre à fonte, os que creem exercitam-se no serviço aos que lá não podem ou não querem ir. Abastecem a cidade e, com isso, se enriquecem em experiência e amor, em compreensão e tolerância e aprendem a conhecer de perto os males humanos que devem evitar. Todos encontram-se em pleno acordo em que a usina é necessária ao vale, pois representa um benefício que ampliará os proporcionados pela natureza, mas não enquanto se constituírem museu para as vaidades humanas, enquistadas na alma dos seres incapazes de refletir as claridades espirituais. Enquanto monopolizam os bens obtidos com a inteligência serão como o cervo que enterrou os talentos espirituais, embora negociem eficientemente os bens materiais no uso inadequado do saber adquirido. Qual será a resposta que darão ao Senhor na hora da prestação de contas? Pergunta: no caso individual da alma que sofre de debilidade orgânica produzida pelo desvio das águas da fé, que aconselhais? Ramatiz: concentrar-se na conquista permanente e voluntária de novos caminhos.
Só a vivência poderá consolidar novas disposições. Não lhe adiantará permanecer no vício intelectual de criar explicações complexas para a vida, acompanhadas de soluções teóricas. É preciso caminhar com os próprios pés até a fonte para sentir-lhe toda a força restauradora no seu habitat, a natureza, em todos os seus infindáveis recursos à disposição da escalada evolutiva humana. Não seria uma volta à natureza no sentido do primitivismo, mas com o efeito grandioso do encontro consigo mesmo e com os recursos naturais existentes em toda a grandiosa obra do Criador. Na mais humilde semente todos os recursos para sua sobrevivência encontram-se em estado potencial. Bastará que o ser criado não se insurja contra o Criador na vaidade satânica de saber mais do que o seu Senhor. Limite-se, como convém, cada um a buscar dentro de si as respostas que não estejam em oposição pueril às leis gerais da vida, que se baseiem no amar ao próximo como a si mesmo, em manifestação evidente do amor que lhe tenha sido despertado pela sua condição de ser filho de uma força central da vida, capaz de prover e conduzir o processo de crescimento de todos os seres viventes. Buscar as matrizes mentais no seio da criação e vencer as barreiras da inércia involutiva, eis o roteiro da paz que buscareis sem êxito nas retortas e nos laboratórios de sensibilidade, onde se extravasam sem rumo os males humanos que tanto mais se evidenciam quanto maior é a técnica de pesquisá-los sem os rumos que a lei espiritual é pródiga em fornecer. Remédios, tranquilizantes, estimulantes, terapias e recursos diversos só funcionam na medida em que se aproximam das leis naturais estabelecidas para o progresso harmonioso do espírito nas diferentes etapas de seu desenvolvimento. Procurar copiar as leis naturais é a norma de uma ciência verdadeira. No que se refere ao espírito humano, será preciso primeiro saber ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para ser proporcionado qualquer alívio ou estímulo na busca da paz. Antes da pesquisa científica do bem-estar humano, colocai a pesquisa espiritual dos interesses imortais do espírito e tereis encontrado a chave para construir a solução de todos os problemas. Podereis, então, fazer retornar o rio ao seu leito, pois as turbinas e todos os mecanismos estarão revistos sob novos princípios, capazes de suportar a pressão da água da vida eterna que constituirá a energia propulsora capaz de transformar todo o vale em ambiente apto a comportar as renovações infinitas de uma humanidade feliz porque integrada em sua constituição total homem-espírito. Pergunta: qual seria o papel de Jesus em tudo isso? Ramatiz: o do amigo que acompanha. Pergunta: como certificar-se desse fato, já que os padrões mentais do homem de hoje são tão adversos às recomendações das religiões? Haveria uma técnica de obter certeza desse acompanhamento do amigo? Os homens encontram-se tão desiludidos dos preceitos da fé. Ramatiz: se meditasse sobre vossas próprias palavras, encontrarias resposta fácil às vossas indagações. O homem acostumou-se a falar com o sentido convencional das palavras, sem o raciocínio profundo que analisa o conteúdo lógico das palavras e frases. A simples atenção educada vos permitiria reduzir 90% das dúvidas que ocorrem no vosso processo cognitivo. Quando vos ocorrer uma dúvida para a qual não encontreis resposta, detende-vos para analisar com a paciência que costumais dedicar à solução dos problemas da física, da matemática e de outras ciências exatas. Pela simples assimilação das diferentes nuances dos termos aplicados, associada à percepção da tonalidade psíquica em que foram emitidos e selecionados, podereis obter elementos para abrir caminho à nova compreensão. Geralmente, a resposta está contida na pergunta. Pergunta: acreditamos que isso ocorra para aqueles que já ampliaram sua visão espiritual a ponto de serem capazes de identificar de pronto tais nuances. Quem pergunta, porém, geralmente considera-se sem recursos ou em dúvidas quanto à resposta. Que dizeis? Ramatiz: as respostas existem. Onde elas se encontram há acesso para todos. Pergunta: então, não
haveria necessidade de instrutores. Ramatiz, os bons instrutores não revelam tudo. Pergunta: haverá contraindicação para a satisfação de uma curiosidade sadia? Ramatiz, a mais sadia de todas as formas de curiosidade é de medir até onde vai nossa capacidade de expansão das potencialidades internas. Pergunta: seria, então, inútil o diálogo que estabelecemos neste momento? Nossa função, neste trabalho, não é de indagar. Ramatiz, nosso diálogo, que é preparado para atender às necessidades de muitos outros seres, não retirará dúvidas senão dos que se encontram prontos para assimilar as respostas e até mesmo para se interessarem pelo tipo de pergunta que formulais. Pergunta: e, nesse caso, ele seria útil? Ramatiz, na medida do esforço de consolidação que o espírito esteja apto a realizar, das ideias estruturadas. E isso só será realizado se ele já se encontrar na atitude de esforço interno, que a qualquer momento faria eclodir em seu próprio campo psíquico as respostas, se soubesse orar e vigiar. Daí decorre que as respostas e perguntas só são funcionais quando, em última análise, representam uma confirmação para o processo de crescimento interior que se realiza silenciosamente no campo da mente, ou seja, no conjunto de vivências preparatórias que torna mudável um ser para novas concepções. Pergunta: nesses termos, qual seria o papel do nosso trabalho? Ramatiz: ajudar a consolidar o preparo das etapas sucessivas de evolução nos seres afinados com nosso pensamento. Pergunta: a afinação, sendo estimulada com o pensamento de alguém ou de alguma corrente filosófica, ou religiosa, ou de outro qualquer caráter, não estará contribuindo para uma delimitação contrária ao progresso. Se há uma constante reafirmação de campo, não seria prejudicial à expansão e evolução do espírito. A nosso ver, o diálogo teria como valor primordial, justamente, afastar para novos caminhos e não somente consolidar os preexistentes na alma. Ramatiz: vossa experiência vos afirma que ninguém convence ninguém de nada. O exemplo só arrasta quando exista uma predisposição psíquica, mesmo que inconsciente. Pergunta: gostaríamos que nos explicasseis a razão dessa digressão em torno de uma pergunta feita. Ramatiz: é muito oportuno esclarecer não só as ideias como o processo de alcançá-las. O homem preparado para as complexidades do raciocínio despreza o valor extraordinário de sua capacidade de despertamento interior das faculdades ainda ocultas de seu pensamento. Quer saber a resposta, recebê-la pronta, se possível em dicionários enciclopédicos de acumulação fácil, mas não valoriza suficientemente o processo de surgimento das respostas. Entretanto, se acompanhasse seu simples raciocínio, teria mais a aprender sobre si do que sobre os fenômenos que o cercam. E, colocando a casa mental em dia, haveria nela luz e espaços suficientes para o conteúdo de todas as respostas, de forma crescente e espontânea. O valor de tal processo é evidente. Em vez de recorrer e esperar, ele desperta, acorda, alerta e dá pronta segurança àquele que sabe poder pesquisar em seu reflexo adequado de todas as coisas, de forma gradual, porém segura e integradora para o próprio ser. Se o homem houvesse se habituado a tal procedimento, não teria sido envolvido pelo descrédito em relação aos preceitos da fé, como afirmastes. Pergunta: como compreender essa afirmação? Ramatiz: houve, em todas as épocas, orientadores capazes de falar aos homens sobre o valor de suas potencialidades latentes. Amoráveis e esclarecidos, limitavam-se a exortar ao crescimento interno e à valorização do superior que habita em todo ser humano. Entretanto, já o profeta Samuel foi repelido por seus contemporâneos quando tentou dissuadi-los de eleger um rei. Nas fases involuídas,
O espírito humano desacredita de sua essência autodiretiva e prefere colocar sua segurança nas mãos de quem o constrange a seguir caminhos impostos, numa fuga inconsciente à responsabilidade de se dirigir. Como a autoridade do amor ainda não é valorizada, o ser prefere ser violentado por uma força exterior e abdicar do esforço da decisão. Daí surgem os preceitos. Os seres escolhidos para orientar impõem normas capazes de atender, segundo seu entendimento, às necessidades dos seres que lhes buscam a proteção. Quem poderia acusar os cegos que conduzem outros cegos voluntariamente entregues às suas mãos? Ao abdicar de buscar dentro de si as respostas, permite-se que se estilem na fonte as reservas espirituais mais nobres e preciosas para o progresso na escalada evolutiva. Pergunta: ocorrendo isso em fases muito incipientes do progresso, não seria justificável essa ânsia de se apoiar em outros? Ramatiz: a capacidade de elaborar a sensação de insegurança é teste decisivo para o progresso. Se o homem se justifica de ser inseguro, mais contribuirá para a consolidação de tal posição. Pergunta: sois então contrário à experiência de orientadores? Ramatiz: vossa própria ciência já conseguiu identificar a necessidade de estimular a maturação pela ação discreta, velada, dos psicólogos que substituíram a atuação diretiva dos que se arrogavam o direito de interferir na estruturação psíquica do ser humano. O máximo que se pode fazer com proveito é servir de ponto de referência ou apoio a processos naturais, que só se consolidam no momento oportuno. Pergunta: todas essas explicações decorrem de nossa pergunta sobre se poderíamos obter técnica capaz de servir de amparo ao homem desiludido em relação aos preceitos da fé. Que nos dizeis? Ramatiz: ela já foi descrita. Pergunta: poderíeis resumi-la em algumas palavras? Ramatiz: veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Os orientadores que a humanidade escolheu até hoje foram aqueles que lhe davam a ilusão de lhe aliviarem o fardo do autoaperfeiçoamento. Iludiam-se com gosto diante dos pretensos senhores, fortes e onipotentes, à semelhança da figura do Deus enfatuado e autocomplacente que criaram à sua imagem e semelhança. Os instrutores que não deram preceitos para a fé, mas que realmente desejaram despertar em cada um os recursos superiores que traziam consigo, aqueles que falavam de Deus como um apoio e um reforço a ser buscado à custa de esforços constantes, foram banidos em favor dos que apregoaram imagens mentais em tudo semelhantes aos ídolos de pedra a serem propiciados com oblações fáceis e materiais. A míngua de combustível, a chama bruxuleante da fé extinguiu-se. Dentro de vós está o holocausto, a oblação, o ritual e a magia. Sois deuses, segundo Jesus. Propiciai-vos a vós mesmos no gesto sádio de permitir o crescimento de vossas sagradas potencialidades latentes. Começai por abandonar as atividades frenéticas do campo material, nas quais atordoais o espírito para não vos lembrardes de que ele espera vosso esforço de burilamento. Aprendei a apreender vossa essência espiritual, em primeiro lugar, pela orientação do pensamento, a chave da vossa mente, o segredo da vossa evolução. A expressão mais elementar desse processo inicia-se ao ser obtido o domínio do próprio pensamento. Sem esse primeiro passo, nada se fará para chegar a expandir o complexo processo do desabrochar das potencialidades divinas em vós adormecidas. Enquanto a palavra for para vós instrumento de destruição ou prazer antifraterno, maledicente, displicente e maliciosamente usada, vosso pensamento circulará na onda opressiva das paixões irracionais e vossa casa mental será incapaz de abrigar as expressões superiores da fé numa destinação superior que não aceitais como realidade, nem mesmo como hipótese. Se em vós não credes como seres imortais, pelo íntimo convívio com o extraordinário fenômeno que a vida representa, é porque vós fixais nos aspectos perecíveis da matéria que vos monopoliza a atenção. Parai para meditar.
Acompanhai vosso próprio raciocínio com a atenção do cientista que investiga um extraordinário fenômeno da natureza. Acordareis em vós ressonâncias com os processos da espiritualidade superior que, então, poderão ser abrigados em vossa mente como uma realidade vivida e desejada, por terdes identificado a grandiosidade do fenômeno poderoso das forças criadoras em vosso próprio ser. Na realidade, sois seres que raciocinam, mas que raramente ainda se comportam como seres racionais. Vossos tesouros maiores são desprezados em busca do efêmero momento de gratificação dos sentidos, que o menor sopro de adversidade destrói. Como crer na vida, se nem vós ainda aprendestes a crer? Como identificar a mão do pastor se não vos sentis ovelhas? Como buscar as coisas do Espírito, das quais a F é uma superior expressão, se não credes que haja em vós mais do que processos orgânicos? E quando afirmais o contrário, agis na realidade como se fosse possível conciliar a luz com as trevas. Ou se proporciona uma linha de prioridade capaz de reestruturar a visão da vida, concedendo-lhe unidade e harmonia em função da realidade interna, ou as oscilações do pensamento desordenado terminarão por evidenciar a inexistência de uma realidade interior, por ser ela ainda desestruturada e informe. Pagai a conquista dos valores do Espírito o tributo da autorrenovação. Meditai sobre o Evangelho, vivei e o pastor se fará nitidamente presente, no júbilo intenso que vos bafejará a alma, falando-vos sem palavras do seu reino, que não é deste mundo e, portanto, não pode ser exteriorizado nos moldes dos preceitos impostos por conveniências religiosas ou socialmente determinadas. Só a lei do amor pregada por Jesus, se vivida em todas as suas consequências, é passe válida para o terreno onde a fé no próprio destino espiritual desemboca na fé generalizada em relação a todo o processo de harmonia inscrito na criação. 4. Trabalho e renovação. Pergunta: ao nos ser comunicado o título desta obra, sem mais nenhum detalhe, julgamos que se trataria de centrar os temas em Jesus, o que realmente nos encantou. Entretanto, vemos agora que os assuntos tratados são todos relacionados às nossas vivências na experiência terrestre. Não julgais que esse fato poderá decepcionar os leitores? Ramatiz, para os teóricos místicos, sim. Para os especuladores contumazes dos assuntos espirituais, vivências são colocadas em segundo plano e encontram-se empenhados em saber mais sobre os outros do que sobre si mesmos. Não foi para esses que o Mestre se deslocou dos mais altos planos espirituais, pois não tem olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. O próprio Jesus não veio falar de si mesmo e nem conseguiríeis evoluir por saber mais sobre ele. Basta-vos o que já conheceis sobre sua atuação para, em consequência, possuirdes material para milênios de elaboração interior construtiva. As lições mais simples são as de mais profundo conteúdo. A mensagem que extravasa do Evangelho dos Apóstolos é fundamental para a depuração psíquica indispensável a quem se candidata ao ingresso em novos e mais aprimorados níveis de ação interior. A natureza do Cristo, como de todos os grandes avatares, tem uma correspondência interna com padrões intraduzíveis ao entendimento comum da humanidade. Se conseguirmos vos interessar pela vivência crística nos padrões acessíveis ao vosso nível atual de evolução, estaremos contribuindo para que escaleis os primeiros degraus da afinação interior, que vos permitirá penetrar no vestíbulo de uma futura compreensão espiritual do Mestre. De pouco valor seria um trabalho que vos satisfizesse a curiosidade intelectual em relação ao Cristo e vos deixasse no mesmo estado anterior de pedintes espirituais. Conhecê-lo, em verdade, representa viver-lhe os ensinamentos. Pergunta: entretanto, por vós mesmo foi ditada a obra sobre Jesus, que muitas alegrias espirituais nos proporcionou. Ramatiz: ver passar o Mestre diante de seus olhos encantou a muitos homens. A uns converteu a bem sua simples presença, a outros, essa mesma visão fez desencadear torrentes de ódio e incompreensão.
Nada existe que contraindique a meditação sadia sobre as virtudes elevadas do Senhor. Elas devem ser mesmo alvo de nossa contemplação. Porém, se trata de estimular o progresso e a renovação da Jerusalém que o crucificou, antes de louvá-lo ou mesmo de tentar contemplá-lo será necessário acordar ecos e para isso será preciso preparar o terreno. Por vos amarmos e vos desejarmos ver renovados em uma faixa vibratória do amor crístico capaz de vos fazer sintonizar com o Mestre é que vos falamos de vossas necessidades prementes, tendo em vista seus ensinamentos amoráveis. Se não vos equilibrardes, como podereis caminhar para ele? Têm sido inumeráveis os homens que se dedicaram à tarefa de enaltecer, por palavras ou por atos, a figura mansa e sublime de Jesus. Plantaram na terra a semente do amor que ele vos trouxe, espalhando em todos os lugares. Ele, o amigo incomparável, tem sido apontado como pastor, o meigo nazareno, o grande instrutor, o sábio, a ovelha do sacrifício propiciador, o juiz das almas, o servo maior de todos, o trabalhador incansável na redenção dos homens, o inspirador de todas as correntes do amor sobre a terra. Os seres humanos têm sido conclamados a segui-lo, a amá-lo, a servi-lo. Enfim, vêem-se efígies de Jesus em quase todos os lugares da terra, altares, bênçãos proporcionadas em seu nome, serviços assistenciais inspirados na caridade cristã e um número reduzido dos que se recolhem para tentar refletir realmente o ensinamento espiritual que sua presença grandiosa representa para o processo educacional da humanidade. Pergunta, porém, todo esse trabalho de divulgação de Jesus não seria já o processo educacional da humanidade? Ramatiz. Quando se anuncia a publicação de uma boa cartilha não significa que os alunos já se encontrem alfabetizados por ela. Pergunta: poderíamos então considerar que os homens são como os alunos que veem figuras com agrado mas nunca se encorajam a aprender a ler? Ramatiz: se considerássemos assim, estaríamos desdizendo os conceitos de progresso constante que são a lei responsável por toda a dinâmica evolutiva. Uma sensibilização crescente se faz com o passar do tempo, mesmo para os alunos que só gostam de ver as figuras. Um dia eles despertarão para o desejo de serem capazes de ler sem auxílio alheio. E nosso esforço de intercâmbio espiritual não faria sentido se não nos colocássemos como quem conta histórias com o objetivo de despertar o apetite dos alunos desinteressados, para um esforço maior no futuro. Porém, ao professor cabe desenvolver o processo educacional de tal forma que não habitue mal seus alunos. Se não conseguir habilmente provocar respostas de anseios novos será um simples treinador e nunca um real educador. Pergunta: com o intuito de esclarecer melhor nossos possíveis leitores, gostaríamos de vos perguntar se esta não seria uma curiosidade sadia, a de pesquisar os grandes vultos da espiritualidade que passaram sobre a Terra. Ramatiz: tão sadia quanto necessária, na medida em que não se transforma em hábito de pesquisa sem consequências imediatamente aplicáveis. Acumular conhecimentos sem vivenciá-los é a atitude semelhante à do agricultor que, possuindo muitas terras, deixa-se ficar na sua contemplação, sem delas retirar nenhum proveito, na tradicional atitude de indolência de quem louva a Deus pelas belezas criadas, mas não se encoraja a desenvolvê-las com seu próprio potencial de energias. Pergunta: a que espécie de trabalho vos referis nesse título? Ramatiz: ao funcionamento das engrenagens do progresso, sejam elas pertencentes ao plano físico ou espiritual, e a interação das peças que de ambos os planos promovam a arrancada do espírito em direção à luz. Pergunta: por que seria importante estudarmos nesta obra os problemas relacionados com o trabalho? Ramatiz: porque é onde o homem coloca seu potencial de ação de modo a se fazer percebido a si e ao próximo. Pergunta: que significa fazer-se percebido a si e ao próximo? Ramatiz: só quando atua, o ser organiza de forma característica as potencialidades disponíveis, expressando sua forma particular de ser.
Os seres inibidos receiam manifestar-se e não obter aprovação própria ou alheia. E agindo que o espírito conhece a si mesmo e dá-se a conhecer. Pergunta: essa afirmação poderia ser interpretada como uma declaração de que sua ação exterior é importante para a autorrealização humana. Ramatiz: sendo provenientes de formação espiritual orientalista na Terra, só por uma deturpação inexplicável poderíamos desconhecer o valor do trabalho interior como fonte de expressão do espírito imortal. Os valores que se acendem quando o ser penetra as camadas mais profundas de sua estrutura psíquica representam uma tomada de posição indispensável ao equilíbrio quando se decidir a imprimir movimento externo ao conjunto psicossomático que representa. Exatamente como compreendereis perfeitamente que, para um corpo deslocar-se no espaço sem desequilíbrio, será preciso possuir massa própria e centro de gravitação definido, além de orientação do campo magnético interno que lhe proporcione sentido direcional na órbita que deva percorrer. Pergunta: haveria alguma razão especial para que este assunto seja tratado em capítulo à parte? Ramatiz: todas as formas de atividade revelam algo de sua fonte propulsora na criação. O homem discorre eloquentemente sobre si mesmo no que produz e, simultaneamente, pela lei da polaridade, consegue fazer retornar ao seu núcleo consciencial uma energia desencadeada por ele próprio, que o reforça nos aspectos característicos em que se expressa inicialmente. Obedecendo ao princípio de que a função faz o órgão, vossas atividades modelam o mundo externo e esculpem no campo interno a imagem criada pela ação desenvolvida, numa interdependência estreita, tal como se uma divindade, ao criar, se modelasse a si própria à semelhança de sua obra. Ao assimilar e transmitir as energias que absorve da criação, o ser humano ou o espírito em liberdade constitui-se num transformador dessas energias, retransmitindo-as e utilizando sobre elas o poder plástico de sua mente, que o qualifica como um pequeno criador de mundos atuantes no conjunto existencial. Pergunta: parece-nos difícil perceber de imediato todo esse contexto no simples ato de alguém se dispor a agir, realizando uma tarefa comum. Que dizeis? Ramatiz: todas as tarefas são comuns, desde que sejam habituais. Porém, esse fato não lhes retira o significado esotérico incontestável. Pergunta: haveria um significado esotérico em tudo o que realizamos? Ramatiz: ainda não compreendestes a afirmação de Jesus: vós sois deuses e, por essa razão, vosso mundo se arrasta numa esteira de sombras pelos espaços siderais, quando poderíeis torná-lo radioso de luz. Pergunta: que significaria esse sentido esotérico dos atos comuns? Ramatiz: lembrai-vos de que sois verdadeiras pilhas carregadas de energia poderosa, e a cada momento emitis partes dessa carga capaz de impregnar tudo em torno de vós, conforme o alcance do impulso determinado pela vossa vontade. Pergunta: porém, o homem comum limita-se a agir sem essa determinação de impregnar ou atingir pessoas e coisas. Considera-se, por isso, isento de responsabilidade em relação ao que possa acontecer no campo extrasensorial, que ele ignora. Ramatiz: estar isento de responsabilidade no sentido de saber explicar os fatos ocorridos não significa estar desligado das consequências desses mesmos fatos. Pergunta: não seria um pouco injusto responder-se pelo que não se conhece? Ramatiz: há 2000 anos são repetidas na Terra frases como esta: não é o que entra pela boca do homem o que o prejudica, mas o que dela sai. Ainda: buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Instruções como estas foram precedidas por milhares de outras disseminadas pelos oráculos, profetas, moralistas, sacerdotes, e até mesmo pela simples intuição materna ao corrigir a mão que se ergue para ferir ainda na infância, sem contarmos, em vossa época, aluvião de mensagens mediúnicas a reacender os ensinamentos puros do amor crístico pregados na terra por Jesus.
Quem poderia se considerar ignorante da repercussão espiritual de seus atos, mesmo sem saber fornecer explicações teóricas de seu processamento? Antecipando-se à expressão francesa que designa a surdez avoir l'oreille dure, Jesus sabia que os que tivessem os tímpanos esclerosados não conseguiriam ouvidos de ouvir, pois não haveria flexibilidade em sua constituição psíquica para vibrarem sob o efeito da emissão de seus alertas. Entretanto, não se furtou aos esforços ingentes desenvolvidos pela espiritualidade com o objetivo de semear matrizes mentais positivas junto aos seres encarnados na Terra, pois sua mensagem era, em primeiro lugar, um ato de magia branca destinado a abrir clareiras vibratórias no campo psíquico da Terra, pequeno planeta necessitado de uma higienização áurica para a penetração de sua humanidade nos primeiros passos em direção à lei do amor. Somente quando os seres humanos conseguirem encarar suas tarefas como meio de expressão do seu ser integral conseguirão harmonizar-se com a vida e alcançar a paz de quem possui um programa a seguir em termos tão amplos que o identifiquem com sua individualidade eterna. Desde então as medidas de produção serão interiorizadas, numa completa inversão dos padrões hoje adotados pelo homem terreno. Pergunta: tendo em vista que, pelo processo exposto, as medidas de produtividade serão interiorizadas, como coordená-las exteriormente? Ramatiz: pelo princípio de correspondência. Pergunta: poderíamos obter maiores esclarecimentos? Ramatiz: da mesma forma que afirmamos que o fato de o espírito se expressar pelo que realiza, quando houver consolidado internamente os padrões de avaliação espiritual, estes se projetarão sobre suas atividades externas e funcionarão como medidas provenientes de valiosas elaborações psíquicas, conduzindo-o a apreciar a estrutura grandiosa do sistema da criação de que é participante ingênuo. Pergunta: por que seria o homem classificado de ingênuo nesse particular? Ramatiz: a ingenuidade se caracteriza pela incapacidade de reagir adequadamente diante de problemas, por um desconhecimento da complexidade da situação vivida. Dessa forma, podeis aquilatar facilmente a razão desse qualificativo, quando se trata de observar o comportamento humano dentro do grandioso processo da criação. Premido pelas circunstâncias de seu estágio incipiente de evolução, o espírito encarnado ou desencarnado deixa-se impregnar pelo negativismo em relação ao céu que o cerca. Ignora os grandiosos processos renovadores representados pelos obstáculos que lhe serão colocados no caminho e afeiçoa-se ao imediatismo das vantagens materiais como ponto de referência em sua conquista de felicidade. Caem os padrões e, novamente, premido pelas circunstâncias, luta para se equilibrar, firmando-se em novas ilusões que o mantêm algemado a bens perecíveis como fonte de reconforto. Frequentemente, só um sofrimento repetido consegue deslocá-lo de tal processo inadequado de construir sua posição na vida. Pergunta: poderíamos, desse modo, classificar de ingênuos os homens que se dedicam a impulsionar o progresso material do planeta com seu trabalho? Ramatiz: se vos referis aos homens, esses deverão ser classificados de instrumentos úteis ao progresso necessário que, inclusive a eles próprios, servirá mais tarde como despertamento de maior avaliação dos fatos. Porém, se os encarardes como espíritos imortais, vereis que se conduzem como cegos, voluntariamente incapacitados para apreciar sua posição grandiosa na vida. Quantas vezes tereis ouvido a afirmação de que alguém precisa se fazer na vida? Pesquisai se nessa declaração haverá alguma conotação espiritual. Não seria ingênuo um tal esforço com o prejuízo frequente da paz interior, como se o ser ignorasse a necessidade de deixar para trás toda a fortuna ou status social para deparar-se com a realidade do espírito, tão certo quanto seja o fato de um dia ter nascido. E, no entanto, nem ao menos param antes para definir em que consiste a vida em que vão se fazer. Limitam-se a se projetar na torrente voraz da competição para superar a ânsia de ganho de seu irmão mais próximo, encarado como um competidor.
Pergunta, porém, essa porfia pela produtividade não contribui também para o aperfeiçoamento do espírito? Matiz, passar por experiências não significa necessariamente aperfeiçoar-se. Pergunta, seria essa afirmação conducente à conclusão de que é preciso trabalhar menos? Matiz, não menos, mas, sim, melhor. Pergunta, como compreender vossa afirmação? Matiz, podeis sair num dia de sol radioso, caminhar pelos parques cercados de belas paisagens e pelo ruído alegre das crianças e dos pássaros, fitar os lagos ornamentados de aves aquáticas, sem conseguir vibrar, mesmo de leve, com o significado extraordinário que todo esse panorama de vida representa. Ao vos erguerdes do leito, a brisa da manhã refresca vosso rosto e toda a vida iniciou a sinfonia de um novo dia para cantar hosanas ao progresso em sintonia com as fontes superiores da criação. Um intenso fluxo renovador se derrama sobre a terra que pisais e vosso espírito permanece indiferente, desligado da grandiosidade do panorama de que fazeis parte integrante por leis de íntimas relações criadoras entre o macrocosmo e o microcosmo que representais. Ao regar uma planta no solo, o jardineiro não medita na beleza do milagre da vida que lhe foi confiado aos cuidados. Ao bater nas teclas de sua máquina de escrever, a funcionária não se conscientiza da harmonia extraordinária do complexo representado pelo seu organismo, que lhe permite adquirir precioso automatismo para sua atividade, incapaz de sentir-se como uma parte do grande turbilhonar de mundos no espaço sideral. E o homem se confina física e mentalmente no escritório, cuja janela é um convite à meditação sobre o que vai lá fora, num espaço sem fronteiras, até o infinito. No passado, o ser humano era integrado à natureza, mas não ultrapassava os limites que ela lhe impunha. Hoje, construiu sistemas para obter-lhe o controle, mas impermeabilizou-se em sua sensibilidade, a ponto de transformar-se na máquina de medir o tempo, capaz de fazê-lo vencedor do meio externo. Infelizmente, esqueceu também que há uma marcação interna para o tempo em que sua maturidade eclodirá, exigindo renovações negligenciadas nas etapas primeiras de sua evolução. Pergunta: se existe um momento adequado para que surja a maturidade, não seria inútil a preocupação de comentar e apontar novos caminhos? Matiz: quando a maturidade surge, o espírito sente-se hipersensibilizado, o que, muitas vezes, serve inicialmente para agravar-lhe os problemas. Nossos comentários, como todos os trabalhos que visam fornecer orientações sadias da espiritualidade, consistem em secundar o divino magistério do Messias. Ele, na qualidade de sábio instrutor da humanidade, veio derramar seu amor sobre todos os seres da terra, deixando atrás de si um rastro invisível, capaz de nortear a caminhada de cada ser humano no momento de seu amadurecimento interior, em época imprevisível. Nossas singelas instruções revelam o desvelo da espiritualidade em dar desenvolvimento à campanha de desanuviamento espiritual iniciada por ele no sentido de um amor integral, reunindo a sementeira menos vigorosa daqueles que vieram preparar os caminhos da humanidade para recebê-lo. A divina enxertia do Cristo fez-se através dos ensinamentos evangélicos, que hoje estão sendo reavivados, quando o ressecamento espiritual se manifesta em todo o seu poder esterilizante da alma imortal. Apresentar frutos saborosos aos olhos dos homens não os fará desejá-los enquanto estiverem ao nível do bruto que se alimenta de despejos. Porém, é preciso que os frutos permaneçam disponíveis para atender ao paladar apurado, que surge na hora do amadurecimento espiritual. Quando, cansado de rastejar, o ser humano eleva o pensamento e se põe ereto diante da criação, seu olhar depara com frutos altos da árvore da vida e ele consegue transitar do nível animal para o espiritual, passando a admirar-se por nunca ter identificado os extraordinários valores que o cercaram sempre, sem jamais serem apreciados. É o retorno do filho pródigo e o Senhor o recebe com o júbilo do Pai sábio e amoroso.
Os ensinamentos de todos os matizes que visam esclarecer os espíritos são como os tesouros acumulados para uso oportuno nas épocas de carência. Pergunta: a que época de carência vos referis? As da coletividade humana ou a do amadurecimento interior de cada ser encarnado? Ramatiz: os fluxos renovadores do campo espiritual revelam-se tanto individual quanto coletivamente. Pergunta: nossa época é carente, mas não nos parece que de modo geral se dê conta disso. Não é verdade? Ramatiz: Jesus falou às massas, mas não esperou que elas lhe respondessem em bloco. Pelo contrário, contou sempre com a animosidade dos que se contrapunham ao seu apostolado. A própria oposição do Sinédrio e dos fariseus em geral lhe servia de ponto de apoio para sua doutrinação evangélica, pois viera para os doentes e porque os sadios não precisam de médico. O reboliço causado pela sua exemplificação avultou-se e projetou-se pelos séculos como mensagem redentora, exatamente pelo contraste chocante entre sua realização de alto nível espiritual e a reação hostil da sombra, que não desejava diluir-se na vibração radiosa do amor. Seu calvário se repetiria nas almas de todos os seus seguidores, quando cada um de si concebesse a possibilidade de um encontro com o Mestre em espírito e verdade. O apelo do amor crístico, como tesouro intocável da luz, permanece pelos séculos, projetado como massa luminosa de ensinamentos e de vibrações só assimilada, no entanto, numa resposta interior do ser individual ao seu pastor. Se pudesses fazer um levantamento estatístico do que se fala a cada dia na Terra sobre Jesus e os Evangelhos, ficarias surpresos de o orbe terráqueo não se ter ainda transformado no paraíso sonhado pelos homens de boa vontade. Entretanto, o fermento para levedar a massa exige o tempo necessário para as transformações químicas esperadas. Faz parte dos planos seguros da supervisão espiritual do planeta que nenhum só dos seres encarnados deixe de encontrar à mão os recursos necessários no momento do seu ressurgir das cinzas do passado involuído. A luz precisa estar sobre o velador e não sobre o alqueire. No dizer de Jesus, o farol do conhecimento superior deve brilhar adiante de todos para que, oportunamente, possam corrigir sua rota e encontrar o divino amigo no mais suave de todos os enlevos, aquele que se reconhece como filho muito amado de uma casa paterna cheia de recursos e bênçãos. 5. O amor. Pergunta: quem vos serve de intermediária na Terra, neste momento? Julgo o presente tema impossível de ser abordado em toda sua amplitude, especialmente pela imperfeição do instrumento. O processo de captação e retransmissão de temas como esse dão-nos a impressão de sermos um perneta precisando correr para acompanhar, sem êxito, uma carruagem supersônica. Há uma sensação de falência ao registrar a amplitude do conteúdo que nos trazeis e que exorbita de nossa capacidade de expressão. De tal forma que sentimos-nos em falta com o leitor sempre que isso acontece. Que dizeis? Ramatiz: todas as criaturas ocupam-se, constantemente, de tal tema. Por que seríamos os únicos a negligenciá-lo? Pergunta: não desejaríamos negligenciar mas evidenciar a impotência que nos acomete diante do panorama sui generis de que tal assunto se reveste quando abordado por entidades que se encontram muito acima de nosso estágio evolutivo. Não é assim? Ramatiz: se os médiuns se furtarem a tal esforço, quem poderá fazê-lo? Que utilidade haveria em abordar um tema sob forma rotineira? O amor, em sua totalidade, seria indescritível e não tentaríamos tal empresa impossível nem através do mais iluminado dos médiuns. Jesus, o médium do Cristo planetário, não encontrou no vocabulário humano termos capazes de descrever o processo de afinação com as forças superiores da vida e limitou-se a discorrer com exemplo. Ao recomendar que vos amasseis como ele vos amou, apontou-vos a direção, como quem indica o caminho para um país encantado, cujas realidades só o próprio consegue constatar, pelo contato direto. Entretanto,
Sua vida foi um compêndio completo de ensinamentos, no qual não usou caracteres impressos no pergaminho, no barro ou no papiro. Usou a base da mente humana coletiva para grafar, em símbolos e formas as mais incandescentes, lições de vida superior, realmente intraduzíveis em termos habituais. Era tal o teor de suas manifestações de amor que seria impossível retê-las nas formas consagradas pela sistemática mental de aprendizagem humana. Todos que o viam recebiam o impacto de sua aura e seriam incapazes de descrever tal evento. Eram seres em estado de choque psíquico benéfico e intransferível. Porém ele,